Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Café com a Nutri. O Café com a Nutri é um bate-papo em que eu falo com vocês e que eu trago sempre um convidado ou uma convidada que irá te ajudar em outros aspectos da sua alimentação. Não apenas o que comer, mas sim a questão de organização, de rotina, de autorresponsabilidade. E eu falo muito sobre a lembrança afetiva do alimento, quanto o alimento importa, né, na questão emocional, na questão cultural. E hoje convidei aqui minha colega, nutricionista também, a Luciana, e que ela vai falar com vocês, conosco, sobre essa questão. Então, eu Pronto, estava falando um pouco sobre a intenção, né, do Café com a Nutri, que é sempre trazer convidados para agregar sim, valor, não falar apenas do que comer, do que não comer. Porque hoje, com a abordagem sem dietas, a gente abre a nossa mente, o nosso entendimento para muitos outros fatores. E um dos que eu exato. falo muito é o que você trabalha hoje, o que você tem expertise, o que você tem muita experiência, que é a Uhum, cultura, que é a lembrança afetiva do alimento, que como as nossas lembranças, né, da infância podem influenciar nas suas escolhas alimentares de hoje. Então, Lu, eu queria que você primeiro se apresentasse antes que a gente começasse esse uhum, caso. tá certo. Primeiro agradecer o convite, né, por compartilhar esse espaço, né, e trazer essa oportunidade de falar desse tema que para mim é tão gratificante, né? É algo que eu já estudo aí já há muitos anos, desde o final da graduação em 2008, eu já comecei a me interessar e depois entrei no mestrado em 2010, né? E aí já falando um pouco da minha formação. E aí no mestrado eu segui a linha da pesquisa da alimentação e cultura. Tem essa linha de pesquisa lá na Universidade Federal da Bahia e a linha que eu mais me identificava. Ainda naquela época, né, já tinha essas inquietações enquanto atuação profissional, enquanto essas dificuldades que as pessoas sempre relatavam de seguir uma dieta, de ter um padrão, de ter muita restrição, e aí isso me inquietava. Então, eu me encontrei nessa linha de pesquisa, e aí desenvolvi o mestrado e fiz uma pesquisa voltada para essa temática, e desde então venho trabalhando e atuando nessa área aí, já há quase uns 8 anos, né, já estudando mesmo e observando o comportamento alimentar das pessoas e investindo mesmo nessa temática, que agora, mais recentemente, teve uma demanda maior dos colegas esse tipo de conhecimento também. E eu queria saber de você, que você falasse um pouco como é construída, né, essa cultura com a alimentação e como ela influencia nas nossas escolhas alimentares até hoje, porque muitas pessoas, quando eu pergunto assim, porque a minha primeira pergunta no atendimento presencial é o seguinte: como é a sua lembrança, né? A sua relação com a comida, a sua relação com o corpo, desde o momento em que você se entende por gente até hoje. E muitos não entendem o porquê que eu pergunto isso. Mas depois, quando a gente vai investigando, a gente literalmente chega num consenso que as escolhas estão desde lá de trás influenciando nisso. Então, me diz como é que essa cultura começa a ser formada, quando ela começa a ser formada e como ela influencia até hoje na nossa fase adulta. Então, desde o momento que a gente nasce, né? Nós nascemos já entrando fazendo parte de uma cultura. Então, nós fazemos parte de uma família que já tem seus hábitos, já tem seus costumes, e fazemos parte de uma determinada sociedade, de uma determinada região, de uma determinada localidade. Então, tudo isso é desde o momento que a gente nasce. Então, lá no nascimento, quando a criança é amamentada, então a continuação ou não da amamentação já é algo que tem uma influência forte da cultura. Hoje nós temos aí muitos mitos referentes ao leite materno, e isso acaba dificultando a continuação da amamentação. Isso é muito influenciado pela cultura, né? Eu também tenho uma formação em nutrição pediátrica, trabalho com esse público, nutrição materna infantil, então observo a dificuldade de muitas mulheres, inclusive mulheres que têm uma formação, que têm conhecimento,
E quando estão se vendo diante de uma criança para amamentar, tem essas dificuldades, que minha mãe disse que o leite é fraco, que tem que complementar. Então, tudo isso é o poder da cultura realmente atuando nesse tipo de posicionamento. E, através desse conhecimento da cultura, nós aprendemos a ter o cuidado de respeitar esses posicionamentos, né, que as pessoas, no caso específico da amamentação, quando uma mãe, uma sogra, uma tia, uma cunhada, chega para uma mulher que está amamentando, oh, seu filho está com fome, ele está chorando muito, dê mingau, dá suco, né, estimulando, dar outros tipos de alimentos que não é recomendado antes dos 6 meses. Então, essas pessoas querem ajudar, de alguma forma, elas querem fazer com que essas mães, elas dêem o melhor para os seus filhos. E aí isso é o poder da cultura, o poder dessa transmissão de conhecimento que vai passando de geração em geração e que influencia nessas escolhas alimentares. E aí, se a criança cresce, ela vai ter contato com alimentos que a família consome. É um momento importante, inclusive, para a família rever seus hábitos alimentares, esse momento da introdução alimentar. E aí nós fazemos orientação para que esse momento seja um momento prazeroso, seja um momento tranquilo, seja um momento que tenha oferta de alimentos variados. Mas aí sempre aquela preocupação de a criança ganhar peso. Há um tempo atrás tinha a percepção que a criança saudável era a criança que era mais gordinha, a criança forte, então tem que comer. Então isso tudo é o poder da cultura influenciando nessas práticas alimentares. E aí essa criança cresce, começa a ter contato com esses alimentos, entra na escola, começa a conhecer outras culturas de outras famílias, né? Então a cultura é todo esse processo que vivemos, né? A todo momento que estamos vivenciando com as relações, principalmente familiares, né? Então é interessante quando você faz essa abordagem para os seus pacientes, justamente para poder provocar essa reflexão dessas escolhas alimentares. Não é somente eu gosto daquilo, eu não gosto daquilo. Tem essa influência da origem nossa, né, de onde viemos, de onde aprendemos a comer. Então, é tudo aí um histórico lá desde o do nascimento mesmo. Você falou duas coisas aí que para mim é crucial, assim, para concretizar nossas escolhas alimentares desde a infância de maneira intuitiva. A primeira é essa questão de precisar comer. Um exemplo, a criança, quando a gente começa a observar o comportamento da criança com a comida, fica até mais fácil de entender quando eu falo assim, você come quando você sente fome, porque a criança é literalmente isso. A criança é muito ligada com os seus, ela é muito interligada com os sinais que o corpo dá. Quando a criança está Isso. com fome, ela chora. E quando ela está satisfeita, ela começa a brincar com a comida. Mas a cultura vem, Rejeito. não, tem que comer. E aí tem que forçar a criança a comer. E aí já passa para o outro ponto, que é o de forçar e não tornar o momento da alimentação prazeroso. De que, assim, quando a criança tira uma nota boa, quando é aniversário de uma criança, ou quando você quer agradar a criança, você simplesmente leva ela para comer hambúrguer, pizza, sorvete. Então, Da isso é um doce. presente, dá doce. E quando a criança, na alimentação do dia a dia, ela vai apresentar ali uma salada para a criança, vira para a criança e fala: você tem que comer até acabar, senão vai ficar de castigo. Muitas crianças até apanham. Então, isso na mente da criança vai se tornando um problema. O que é a salada é ruim, porque é um momento tenso, é um momento estressante, e o doce é um momento prazeroso, o hambúrguer é um momento prazeroso. E isso, intuitivamente, vai sendo levado até a nossa fase adulta, não é isso? Exatamente. Hoje, né, encontramos muitos adultos que têm determinadas aversões alimentares, e quando a gente tem uma conversa, quando a gente tem uma proximidade, um vínculo com esse paciente, a gente consegue identificar alguns pontos do passado relacionados a alguns momentos que traumatizaram. Né? Eu tenho muitos exemplos relacionados às pessoas que têm anemia ferropriva, deficiência de ferro. Então, tem que comer feijão, tem que comer jenipapo, tem que comer beterraba, tem que comer fígado. Então, essa obrigação de comer esses alimentos na infância, na adolescência, leva a muitas aversões na vida adulta. Muitas pessoas falam: eu detesto beterraba, eu detesto fígado. E aí, quando a gente vai conversando, vai identificando. No passado, por acaso, você teve anemia? Tive.
E aí, como era sua mãe, não, minha mãe me obrigava a comer esses alimentos. Minha mãe me Exato. forçava a comer suco de genipapo, né? Então vem essa carga emocional, reflexo desse passado. A mãe não queria fazer o mal, a mãe queria fazer o bem, queria cuidar, queria. Esses alimentos são fonte de ferro, né? E tratar dessa anemia, mas era feito de uma forma que não tinha uma negociação, que não tinha um estímulo, uma motivação, era imposto. E essa imposição leva a esses tipos de traumas. A mesma coisa são outros tipos de situações relacionadas às pessoas que têm diabetes, alergias, né? Então elas têm que ter determinadas restrições alimentares e muitas vezes a forma que isso é colocado pode levar a esses traumas futuros. E aí é preciso, além do acompanhamento nutricionista, acompanhamento psicológico, porque não vamos dar conta dessa demanda, dessa questão emocional vinculada a esses alimentos. Então, é muito, muito importante a gente estar tendo esse cuidado e essa compreensão que muitas vezes o paciente traz para a gente uma demanda e por trás dessa demanda tem outras questões do passado, tem outras questões de vivências anteriores. Então, é importante ter esse conhecimento, né, dessas situações vividas anteriormente. Quando foi, Lu, que a dieta começou a interferir na cultura? Qual é a consequência dessas dietas restritivas na cultura, na visão do outro sobre aquela comida? Eu nunca me esqueço de um dia que eu atendi um senhor, já com seus 60 e poucos anos, e ele estava acima do peso, diabético, hipertenso, com um abdômen gigantesco. Ele literalmente precisava fazer algum tipo de restrição alimentar. E na conversa, ele falou assim: minha filha, eu passei fome quando eu era mais novo. Eu tive problema financeiro. E hoje eu tenho condições para comer camarão. Eu tenho condições para comer o que eu quero. Eu não vou deixar de comer o que eu quero. Então, qual é a consequência dessas dietas que não respeitam a cultura do outro, né? No psicológico e até mesmo na saúde das pessoas? São consequências bem negativas, inclusive da própria visão de nós nutricionistas, como pessoas que só faz proibir, só faz limitar, só faz restringir. Né? Eu atuo também na docência, sou professora em nutrição e eu trabalho uma disciplina dessa área de introdução à alimentação, introdução à nutrição, e aí nós temos um pouco do histórico da própria formação em nutrição. Né, que foi muito vinculada inicialmente à nutrição clínica, em que médicos que tinham uma afinidade com a abordagem relacionada à alimentação no tratamento das doenças, eles começaram a estudar, foram para outros países, principalmente para a Argentina, estudaram com o famoso Pedro Escudeiro, que definiu as leis da alimentação, e aí depois vieram para o Brasil e começaram a dar continuidade a esses estudos e criaram então os cursos de nutrição voltados para especificamente o tratamento de doenças a nível hospitalar e com restrição de alimentos, né, com restrição de alguns alimentos que naquela época, na década de 1930, por aí, era um período em que se tinha essa compreensão, determinadas patologias tratavam com determinadas restrições alimentares. A partir daí a nutrição avançou, outras áreas foram surgindo com o passar dos anos, aí passou-se então a ter nutricionistas atuando na área da docência e não mais médicos, então começou a ter uma ampliação da compreensão dessa área, e aí a partir disso começou-se a também abordar outros aspectos e não apenas a patologia. A patologia é um dos aspectos que compõe as pessoas quando tem o diagnóstico, quando já está em tratamento de determinada patologia. Então, as pessoas têm necessidades sociais, necessidades culturais, e tudo isso influencia nesses hábitos alimentares. Né? Essa questão da fome é muito comum, realmente, as pessoas que tiveram essa privação alimentar no passado, que passaram necessidade, de situações mesmo de miséria, de faltar alimento na mesa, e quando elas conseguem melhorar financeiramente, uma das primeiras coisas é de comer o que gostaria de comer, de levar os filhos para fazer um lanche numa lanchonete, de comer hambúrguer, de tomar refrigerante. Que é a visão de fartura dele, de isso. conquista.
e de apagar aquele passado ruim da privação alimentar, né? Então, compra muito biscoito recheado, salgadinho, muita guloseima, né? Que é normalmente algo que é muita privação, e tem esse imaginário popular de que a alimentação de criança tem que ser esses alimentos, né? É algo também que já é Você relacionado está a conseguindo incentivo me da ouvir? indústria, que Porque sua fomenta imagem está isso, travando. né? Isso, e essas pessoas de baixa renda, né, normalmente não têm um conhecimento, não têm uma compreensão que determinados alimentos, apesar de ter um valor em conta, um valor mais econômico, mais baixo, mas tem um valor nutricional também baixo. E aí tem muito dessa situação de apagar o passado, de esquecer aquele momento que eu não podia comer, que eu queria comer e não tinha que comer em casa, né? E aí reflete nas fases, né, posteriores, na fase adulta, na idosos também é muito comum esse tipo de relato. Então, esse momento que a nutrição passou a se preocupar mais com a restrição, com o tratamento de doenças, acabou trazendo esse tipo de conduta que acaba deixando os pacientes, de uma certa forma, insatisfeitos, porque ele gosta de comer determinada coisa, mas tem uma limitação, tem uma restrição. E sabemos que tem algumas patologias que realmente tem que ter uma restrição, tem que ter um controle de determinados alimentos, mas hoje nós já temos uma gama grande de estudos que mostram que controlando a quantidade de muitos alimentos é possível controlar o diabetes, é possível controlar a hipertensão, e aí assim as pessoas terem uma qualidade de vida, né? Não basta apenas controlar a glicemia e a pressão arterial, é importante que a pessoa também tenha um bem-estar em sua vida como um todo. E a alimentação faz parte desse momento de bem-estar. Então, a nutrição passou por muito tempo ligada a essa concepção que chamamos de concepção biomédica, medicalizante, de tratar a alimentação apenas como algo vinculado a doenças, né? E nós temos muito mais possibilidade de promoção da saúde, de trazer outras questões vinculadas ao prazer em comer. A gastronomia está aí também auxiliando muito nessa questão de variedade de preparações, de receitas. O nosso guia alimentar elaborado pelo Ministério da Saúde em 2012, ele já trouxe uma outra concepção, não sei se você conhece, mas já não trabalhamos com pirâmide alimentar, né? O novo guia ele traz outras possibilidades de trabalhar essa abordagem da alimentação de uma forma mais tranquila, né, de melhorar essa relação mesmo com a comida. E aí, antigamente, a gente usava muito a pirâmide alimentar, a porção dos alimentos, e hoje a gente já tem outras possibilidades, que a pirâmide não atende mais às nossas demandas atuais. Então, era um passado realmente, era algo que prevalecia muito na nutrição, esse tipo de abordagem, até por conta desse histórico, como a nutrição começou na área clínica hospitalar. Então, no hospital, realmente tem que controlar muito, tem que ter um rigor maior no tratamento das doenças e do que se come, mas fora do ambiente hospitalar, né, a gente tem outras possibilidades e formas de trabalhar mais tranquilas. O importante mesmo é quando a gente começa a perceber que só o que comer não funciona, né, ao longo prazo, o que comer não tem uma mudança mesmo de relação com o corpo, com a comida, a gente começa a se questionar e se perguntar. E quando a gente vê que é muito mais fundo do que a ponta do iceberg das dietas que a gente enxerga, que é muito mais profundo, que existe uma raiz ali, onde é nutrida desde pequeno com a comida da avó, é nutrido com aquela. Quem mora interior sabe, né? Quem já morou interior, quem vai muito interior, vê que a cultura da comida, de estar todo mundo lá ao redor da mesa, é muito importante. Eu estava mesmo Isso. atendendo uma agora, e ela tem uma cultura familiar muito grande de se juntar todo mundo e comer e conhecer restaurantes. E sempre quando tem família, tem muita comida, tem muita fartura. Então, como isso pode ser desconsiderado e simplesmente dizer para uma pessoa que ama pão, que a mãe faz pão,
Eu já contei aqui que antes eu nunca fui muito fã de pão de sal, que pão de sal para mim sempre não gostava muito, era mais o pão de leite. Mas minha mãe agora nessa quarentena começou a fazer pão. Então, só o fato de minha mãe fazer pão, o significado do pão muda completamente. E aí não é só o pão, é todo um processo, é o amor, é o carinho que é colocado naquela comida. Como falar para essas pessoas, pare de comer isso, né? Sem ter nenhum respeito pela cultura, pelo significado disso. E como é que a gente faz nesses casos para a pessoa, primeiro, entender que ela não precisa abandonar a cultura dela, porque para muitas pessoas está abandonando não é a comida, está abandonando a lembrança da avó, a lembrança dos pais, a lembrança de um momento feliz, né? Não é a comida que a pessoa está abandonando ali. Como é que você trabalha isso nas pessoas para que elas entendam que ela não precisa abandonar a história, a cultura, que ela consegue incluir isso na sua alimentação? Você tocou num aspecto interessante que é o que chamamos da comensalidade, que é esse momento de reunirmos, de estarmos junto com as pessoas próximas a nós, de estarmos compartilhando o alimento que faz parte da nossa cultura. Então, quando nos reunimos com nossos familiares, normalmente o consumo são de preparações que estão fazendo parte desse momento de alegria, né? Então, é a feijoada, é o churrasco, é a lasanha, né? Então, sempre tem uma vinculação de um momento de satisfação vinculado a esses alimentos, né? Então, sempre temos o relato dos pacientes que, poxa, não tire minha feijoada, não tire o churrasco, não tire a lasanha, né, que tem um valor afetivo muito significativo, né, e a mesma coisa é o pão e outros tipos de alimentos, a depender das particularidades regionais mesmo. E essa questão de orientar, e aí a gente já entra para a educação alimentar e nutricional, né, que também é uma temática que eu estudo, que eu tenho me aprofundado. Você falou inicialmente do livro, né, que tem lá no perfil Nutricultura, O Corpo com Meia Comida, de professora Lígia Amparo, que foi minha orientadora do mestrado também, e Anne também, nossa amiga, foi orientanda de Lígia, e Lígia também tem essa referência nacional na educação alimentar e nutricional, e trabalhamos com essa abordagem desse cuidado, de entender qual o valor, qual o significado do pão, qual o significado do arroz, do feijão, da carne, de cada alimento na vida das pessoas, para que a gente tenha esse cuidado de quando a gente for fazer um cardápio, for fazer um planejamento alimentar, a gente poder manter esses alimentos, substituindo outros, né, incluindo outros, mas sem trazer essas mudanças bruscas e essas retiradas, principalmente, que causam muitas reações negativas, né? Aquela nutricionista tirou meu pão, eu amo muito meu pão, né? Não consigo viver sem o pão. Então, se tem esse tipo de relato, né? É importante que esse pão seja mantido, né? Seja o pão branco, seja o pão de milho, o pão de sal, né? Qualquer tipo de alimento. E através dessa abordagem vinculada às questões socioculturais, nós compreendemos que não tem um alimento bom e não tem um alimento ruim. Tem alimentos e quantidades e frequência de consumo. Então, a gente tem muito essa compreensão desse... Né? É o contexto da sua alimentação e do seu dia. Isso. Então, não tem a palavra proibir na nossa abordagem, né? Não é proibido comer nada, não tem que deixar de comer nada, apenas trabalhamos com essas questões das quantidades, das frequências, podemos trabalhar com algumas variedades de preparo, e aí você traz a sua experiência do pão caseiro da sua mãe, né, que é um pão diferente da padaria, né? Então vamos estimular as pessoas a fazer o seu próprio pão. Nessa quarentena, né, muita gente passou a fazer pão, né? É algo que está sendo marcante dessa quarentena aí. Além de outras receitas, as pessoas foram para a cozinha, testaram receitas e experimentaram coisas novas, né? Não podiam sair para comer fora, não pode sair para restaurante.
Então, começaram a experimentar em casa, que é uma prática também muito interessante, que o próprio Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda estimular, ir para a cozinha, preparar, experimentar, testar novas receitas e buscar essa alimentação variada com as diversas possibilidades, tendo essa compreensão da frequência e da quantidade. Então, determinada quantidade de alimentos, determinada frequência de consumo, pode ser prejudicial em algum sentido. Quando eu falo que não tem nenhum alimento proibido, estou me referindo a pessoas saudáveis. É claro que pessoas que têm uma patologia, alguma alergia alimentar, problemas renais também, que as pessoas têm que ter realmente uma restrição alimentar, né? Então, essas pessoas realmente têm que ter uma dieta com um controle maior de determinados alimentos. Mas as pessoas saudáveis, que não têm uma patologia diagnosticada, que têm uma vida saudável de uma forma geral, mesmo que estejam com excesso de peso, mesmo que estejam com algumas taxas alteradas, colesterol, a glicemia, é possível ajustar a alimentação mantendo boa parte dos alimentos que fazem parte do hábito alimentar dessas pessoas. Então, a educação alimentar e nutricional, ela nos ensina esse cuidado que devemos ter. Compreender a realidade das pessoas, compreender o que realmente tem esses valores, esse significado. E aí, significado é algo que usamos muito, que faz sentido para essa pessoa. E aí, vamos negociar com ela, vamos dialogar, vamos ver o que pode ser diminuído, o que pode ser incluído. E aí, vamos construindo esse planejamento alimentar nessa parceria com essas pessoas. E aí, o trabalho mesmo de calcular a dieta, de fazer aquele planejamento quantificado, não fazemos no dia a dia de uma forma geral. Fazemos mais para esses casos que eu falei, pessoas que têm uma doença renal, que têm alergias, que aí são realmente os casos que precisam ter esse controle maior. Existem casos e casos, né? Hoje eu trabalho com uma abordagem sem dietas, mas existem pessoas que precisam de dietas, como você falou, com doenças específicas, mas hábito alimentar, mudança de comportamento, é você literalmente dar a educação nutricional necessária, o conhecimento necessário para aquela pessoa poder escolher por ela mesma, né? Por ela não ficar dependente de mim, de você, de ficar, o que é que eu como agora? O que é que eu vou comer? Essa conexão com o corpo, com a comida, saber o momento de comer, de parar de saber quais escolhas fazer, independente do lugar ou do horário que a pessoa vá se alimentar. Eu acho que é uma construção, como você falou. Não é um lugar onde eu dito ou você dita, é uma construção, é uma equipe entre nós e nossos pacientes, nossos clientes, enfim. E para essas pessoas que estão meio que traumatizadas quando saem de dietas, que ficam naquilo, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Como é que você trabalha isso nas pessoas para elas voltarem a enxergar a comida com o valor que ela merece? Com carinho, né? Porque eu falo muito que as pessoas costumam dizer que tem o dia do lixo, né? E chamar a comida dessa forma, de dia do lixo, não faz bem nem para o alimento, nem para você que vai ser nutrida daquele lixo. Como é que você trabalha isso para a pessoa voltar a enxergar a comida com o valor e com o amor que ela merece? Então, primeiro entender por que tem esse medo de comer determinadas coisas, né? E nós temos alguns estudiosos da área da sociologia, da antropologia, né, que tem essa compreensão mais dessas práticas alimentares, e aí eles trazem que existe uma influência da ciência que, de certa forma, tem uma tendência a destacar mais a doença, dar mais enfoque à doença, né? Então, é um trabalho muito mais intenso de tratamento de doenças, de prevenção de doenças. Então, esses autores da área das ciências sociais, eles nos chamam a atenção da importância de trabalhar a promoção da saúde. A gente não vai focar no medo de adoecer, de ter determinada patologia. A gente trabalha com essa compreensão ampliada. E a alimentação, ela é um dos fatores para essa promoção da saúde. A atividade física entra aí também,
o estilo de vida, momentos de lazer. Então, são várias situações e possibilidades que a alimentação está fazendo parte desse contexto. Então, buscamos identificar qual o medo que as pessoas têm. Então, há um medo grande de comer gordura, né? E aí, explicar. Você sabe qual a importância da gordura para o nosso organismo? Sabe qual é a função da gordura? E aí trazemos essa explicação técnica para a pessoa compreender que a gordura é preciso, assim como os carboidratos, assim como os alimentos fontes, na verdade, de carboidratos, alimentos fontes de proteína, alimentos fontes de lipídios, e buscar compreender em que momento essa compreensão foi fragilizada. Foi por um profissional médico, foi por conta da mídia. A mídia também aí faz o chamado desserviço desse terrorismo nutricional, de que tem que comer aquilo, não pode comer isso. Trabalha com essa dualidade do bem e do mal, que nós, na área de alimentação e cultura, não temos esse tipo de conduta, né? Temos a compreensão, como eu já falei, que não tem um alimento bom nem um alimento ruim. Tem alimentos que podem causar determinados problemas se consumidos em grandes quantidades, se consumidos todos os dias. Então, entender primeiro, né, em que momento essa informação foi fragilizada para essa pessoa. E aí é a prática educativa, né? E aí, no meu caso, a professora entra em ação também, né, nesse momento desse acompanhamento e didaticamente mesmo compreender e trazer as informações que estão incompletas, ou que não foram processadas de uma forma mais adequada. E a partir daí vamos trazendo outras possibilidades, vamos estimulando as pessoas a ampliarem seu leque de possibilidades, né? Vamos experimentar isso, né? Isso é bom, isso é gostoso, vale a pena experimentar, mas não tem muita gordura, mas não tem muito carboidrato, não. Aí também deixar claro que o carboidrato, a proteína, o lipídio, eles aparecem depois que a gente consome o alimento, lá no nosso organismo, né? Então, antes da gente consumir, antes deles aparecerem, nós estamos falando de feijão, de arroz, de carne, de comida. E aí, trazer essa preocupação para a comida. Os nutrientes, eles estão lá no segundo momento, e aí eles vão trabalhar, vão estar circulando no organismo, fazendo as suas funções. E essa questão do dia do lixo, né? Eu gosto muito de trabalhar com a questão lúdica, com a questão de quebrar o gelo, de quebrar o clima, trago algumas, né, situações para deixar o ambiente mais confortável, as pessoas mais confortáveis em se abrir relacionado à sua alimentação, que a alimentação é muito íntimo, né? É algo muito íntimo das pessoas e a gente percebe algumas pessoas com receio de falar o que comem, com medo do julgamento. Então, já deixo claro no primeiro momento que eu não fiz direito, não sou juíza, né? Eu sou nutricionista, então não vou julgar, esse julgamento não me pertence, né? Deixa lá o pessoal do direito. E aí já quebra o gelo, já cria um ambiente mais acolhedor para essa compreensão desse hábito alimentar. E aí, quando vem esse dia do lixo, né? E aí eu pergunto, mas você trabalha com garis? Você trabalha, né? Que é uma profissão digna, que é uma profissão muito importante, que é necessário para a nossa sociedade, mas eles pegam esse lixo e jogam fora, e alguns são reciclados e outros são, né, inutilizados. Então, ninguém come lixo, né? Tire essa expressão do seu vocabulário, né? Porque isso não faz parte de nós. Eu trabalho também na área da saúde pública, né? Tenho algumas experiências nessa área. E aí nós temos conhecimento de pessoas que comem lixo por conta da necessidade, por conta das questões de miséria, de pobreza, que eu já vi e fiquei, né? É aquela cena triste de pessoas procurarem comida no lixo, né? Porque não tem o que comer, né? São pessoas em situação de rua, são pessoas que têm casa onde morar, mas não tem o que comer em casa, e aí procuram comida, restos de comida no lixo. Acho que é uma cena que muita gente já deve ter visto, de pessoas
pegando comida no lixo no fundo de um supermercado, né? Que normalmente eles colocam alguns alimentos vencidos ou que estão estragados. E aí as pessoas pegam como se aquilo fosse algo, né, bom, porque estão passando fome. E aí eu chamo a pessoa para uma análise da realidade, que ela está falando uma bobagem muito grande quando ela fala que é o dia do lixo, né? Que comer lixo é algo muito ruim, que é uma situação que pessoas e animais também, animais de rua, que comem lixo, é porque não tem opção, né? Então não vamos nos deixar sermos levados por essa concepção aí da mídia, por essa concepção aí das redes sociais, que isso cresceu muito recentemente, né? Que é algo muito perigoso e também muito insensível, né? Por conta dessa situação de pessoas que passam realmente necessidade. E aí eu vou trabalhando essa compreensão, puxando para a reflexão. Na educação alimentar e nutricional, nós temos um termo chamado de problematização. Então, nós apresentamos a realidade para essa pessoa e vamos problematizar. Vamos discutir sobre esse tema, se isso for algo central, se for identificado que é algo que está trazendo uma barreira para ela continuar, para a gente avançar para o outro momento das mudanças alimentares. Então, problematizamos, discutimos, trazemos informações que as pessoas nunca pararam para pensar, né? Eu gosto muito de trazer essas reflexões, e aí vamos reconstruindo, na verdade, esse imaginário popular e essas concepções equivocadas. E aqui eu não estou falando só de pessoas de baixa renda, pessoas pouco esclarecidas, não. Estou falando de pessoas que têm um grau de formação, de escolaridade, porém não têm acesso a essas informações tão específicas da nossa área. Sim. Lu, eu queria que você se deixasse um conselho para essas pessoas que estão meio tristes, né, com a comida, que hoje a comida para ela é um fardo, o fato de se alimentar hoje é um fardo, porque a culpa de engordar, de ganhar peso, de não estar comendo o que tem que comer, com todo esse terrorismo nutricional. Se você pudesse dar um conselho para essas pessoas, qual conselho você daria para que ela conseguisse ver o alimento da maneira correta, com mais amor? Isso, vou ver o alimento como um aliado, né? Como algo favorável e não como algo ruim, né? Então eu trago através dessa abordagem, dessa reflexão, né? Vamos parar e pensar por que a gente come o que a gente come, por que a gente come feijão e arroz todos os dias, né? Vem o reflexo da nossa cultura alimentar. Por que consumimos café, leite, pão de manhã e não consumimos outra refeição, né? Então, vamos refletir sobre essas práticas alimentares, sem julgamentos, evitar se punir, se penalizar, se culpar, né? Vira e mexe, eu mando direct para pessoas conhecidas que no final de semana consomem um determinado alimento que não faz parte do hábito e é considerado uma guloseima. Gordice também é um termo muito ruim, pejorativo, né, que remete a um preconceito com as pessoas gordas, e é outro tema, outra questão interessante. E aí as pessoas postam, né, nos stories, desculpa a dieta, me perdoe, e se punindo e se penalizando porque está tendo um momento de comer algo que é considerado ruim. E aí eu mando direct direto. Não precisa pedir desculpa, não tenho que desculpar, né? Não tem problema nenhum. Coma em paz, melhore sua relação com a comida, encare essa comida. Se eu não me engano, foi um pudim ou foi um doce. A última postagem de um colega. E aí ela não, foi uma brincadeira e tal, mas acaba que isso vai sendo reproduzido e as pessoas vão continuando nessa compreensão equivocada. Então, realmente naquilo, né? Isso. E todos nós, eu falo que todos nós somos influenciadores digitais, né? Nós nutricionistas, eu falo que para os meus alunos, nós somos influenciadores nutricionais,
né? Nós temos a obrigação de passar a informação correta, de passar uma informação verídica, de passar uma informação baseada em estudos científicos, né? E aí eu criei um perfil, né, aqui no Instagram, o @nutrircultura, justamente porque eu vi essa deficiência de uma publicação, de publicações de estudos fora dos que são mais conhecidos, né? Então temos muitas publicações, muitos estudos, muitos livros relacionados à alimentação e cultura, às práticas relacionadas a ciências sociais em saúde, e aí nós temos as ciências sociais em nutrição, que produz muita pesquisa de mestrado, doutorado, artigos científicos, livros, né? Então, através desse perfil, eu busco ajudar as pessoas a compreenderem outras possibilidades que a nutrição tem também. E aí, esse conselho mesmo de parar e refletir, pensar por que eu como isso, por que eu como essas coisas que eu como, e em que momento eu posso estar diminuindo o consumo de determinadas coisas, eu posso estar incluindo outras coisas, e aí eu preciso de um acompanhamento com o nutricionista, para o nutricionista me orientar, me guiar, me trazer uma orientação qualificada, né, e ter esse acompanhamento profissional, né, porque também a rede social tem aí um monte de dieta pronta, um monte de dicas equivocadas de blogueiras, né, de pessoas que não têm formação em nutrição, que não têm conhecimento de causa. Então, procure também um nutricionista para ter orientação qualificada. Não procure informação, notícia no Google, né? Muita gente vai pesquisar no Google o que é bom para emagrecer, o que é bom para perder peso, para ganhar massa, né? E aí hoje, graças a Deus, nós temos muitos nutricionistas aí no mercado, várias especialidades, várias qualificações. Então, buscar a orientação qualificada e ter essa reflexão sobre sua alimentação, sem se julgar, sem se punir, sem se penalizar. E é isso. Maravilha. Lu, eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu acredito que foi muito rico o nosso bate-papo. Muitas pessoas não têm essa clareza da importância que é você amar o seu alimento e da relação que você cria com ele desde a sua infância. Eu quero agradecer também a sua presença e a presença de todo mundo. Um beijo. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada.